Então, primeiro, favorecer uma atividade física no deslocamento diário. O que é isso? Sempre que possível, ir a pé ou de bicicleta, né, ou subir as escadas no seu deslocamento para o trabalho ou no deslocamento das suas atividades, né? Isso vai aumentar o número de atividade física, ou melhor, vai aumentar o tempo de atividade física que você realiza ao longo do dia. Essas atividades físicas, elas também devem ser incorporadas no momento de lazer, principalmente em atividades ao ar livre. Isso, inclusive, garante as doses de vitamina D, né? Porque você se expõe ao sol e é a principal fonte dessa vitamina. Então, para isso é preciso criar espaços para atividade física, né? Não só isso, estimular a educação física nas escolas e também promover um envelhecimento ativo. Isso é importante porque quando a gente incorpora essa atividade física, tanto para o deslocamento diário quanto no lazer, isso fica a longo prazo, né, pode significar nesse envelhecimento mais ativo. E sempre evitar o sedentarismo, evitar o comportamento sedentário. O nosso estilo de vida moderno induz a gente a ser muito sedentário, por conta de todas as facilidades, porque a gente está sempre sentado, né, ou em frente ao computador, ou assistindo um treinamento, ou vendo alguma aula. Então, isso propicia muito o comportamento sedentário. A ideia é que em todos os outros momentos você esteja ativo. E por último, né, que aí incorporando também o estilo de vida saudável, a gente tem os pilares da educação e higiene, que é muito mais amplo do que só garantir segurança, né, nessas práticas de higiene. É contribuir para a reciclagem, não usar inseticidas em casa, por exemplo, usar meios de transportes mais sustentáveis, racionar o uso da energia elétrica, utilizar a água com responsabilidade e contribuir para uma atmosfera mais limpa. Contribuir para um meio ambiente mais saudável e sustentável. Isso é contribuir para um planeta melhor. Então tem tudo a ver quando a gente fala de estilo de vida saudável e hábitos mais saudáveis. Bom, mas focando agora especificamente em alimentação e nutrição, o que a Organização Mundial de Saúde, né, diz pra gente como a gente deve se comportar em relação à dieta e à alimentação saudável? Bom, o que é, ou melhor, quais são os indicadores de uma dieta mais saudável? Consumir regularmente, eu diria diariamente, frutas, verduras e legumes, as castanhas e grãos integrais, por exemplo, milho, aveia, trigo ou arroz integral. Em paralelo, as frutas e os vegetais, daí a gente está falando de verduras e legumes, exceto batata doce, mandioca, né, outras raízes muito ricas em amido, essas não são classificadas nesse grupo, elas são classificadas no grupo dos cereais, que também são importantes, mas não entram nessas quantidades. Então, frutas e verduras, elas devem ser consumidas aproximadamente 5 porções por dia, o que vai dar por volta de 400 gramas de fruta, verdura e legume todo dia. Não é fácil atingir essa recomendação, eu reconheço. Por isso é preciso planejamento. E sempre escolher alimentos e preparações cuja base são feitas por esses alimentos. Aí a gente consegue, né, ficar próximo aí do consumo recomendado. Em relação aos açúcares, a ideia é limitar o consumo de açúcar para até aproximadamente 10% da ingestão total de energia. Como assim? Isso equivale mais ou menos a 50 gramas de açúcar ou 12 colheres de chá para uma pessoa que consome 2.000 calorias. Você deve estar pensando, mas isso é muita coisa. Mas a gente tem que ter atenção
que esse açúcar não é só o açúcar adicionado, aquele que a gente coloca no cafezinho, por exemplo. Não, é um açúcar que já está contido em muitos alimentos. Então é preciso ter atenção ao rótulo, né, para limitar sempre esses alimentos que contêm uma alta ingestão, ou uma alta quantidade de açúcar. Eu falei em 10%, mas hoje a Organização Mundial de Saúde diz para a gente que o ideal é limitar a 5%, ou seja, a metade ainda desses valores de açúcar adicional. Então, não é para excluir um docinho, né, que faz todo sentido no momento mais agradável, numa hora de comemoração, não é isso. Mas é ter atenção sempre aos alimentos que são ricos em açúcar e restringir, né, moderar esse consumo. Em relação às gorduras, o ideal é que elas fiquem por volta de 30% da dieta. Então, não fica atento muito nesses valores 30%, 10%, né? Porque as porções que a gente vai falar a seguir já contemplam essa distribuição. O importante aqui é você lembrar que as gorduras, elas devem, o consumo de gorduras deve ser sempre mais saudável. O que eu quero dizer? Gordura boa. E aonde estão essas gorduras boas, ou também conhecidas como insaturadas? Estão nos peixes, nas frutas como o abacate e o açaí, nas nozes e nas castanhas em geral, nos óleos de canola, girassol, soja e principalmente o azeite de oliva, que além dessa gordura insaturada também tem outros compostos que fazem muito bem à nossa saúde. Então, sempre escolher alimentos com esse tipo de gordura e evitar aquelas gorduras que são saturadas, por exemplo, carnes muito gordas, queijos muito amarelos, né? A banha de porco, o óleo de coco também tem que ser usado com moderação, né? Então, deixa esses alimentos para quando eles fizerem sentido numa refeição de final de semana ou de uma data comemorativa, daí eles têm aí o seu lugar. Mas diariamente a gente sempre deve preferir essas gorduras mais saudáveis e evitar as chamadas gorduras trans. Essa informação a gente também escolhe, também acessa lendo o rótulo dos alimentos. Tem que evitar a gordura trans, porque ela está relacionada com o aumento da doença cardiovascular, principalmente, com o aumento do colesterol ruim. Então, evitar esses alimentos que são de panificação, por exemplo. Então, a pizza congelada, alimentos fritos, margarinas. Existem opções desses alimentos livres de gordura trans. Então, é sempre importante olhar o rótulo, né? E sal, né? A hipertensão atinge muitos da nossa população, muitos indivíduos da nossa população. Então, o consumo do sal, ele também tem que ser de maior atenção. O que a Organização Mundial de Saúde preconiza é consumir aproximadamente 5 gramas de sal por dia, que equivale a 1 colher de chá. A gente ultrapassa muito o consumo de sal, né? Porque a gente adiciona muito sal às nossas preparações. Então é preciso não só moderar o que a gente vai adicionar de sal nas nossas receitas, como também tirar o saleiro da mesa, né? Evitar essa adição de sal por adição. E aí, um exemplo de um padrão de dieta que segue todas essas diretrizes que a gente comentou aqui, né? Que eu comentei aqui com vocês, que é a dieta mediterrânea.